Então nós vamos iniciar pelo capítulo 1 de Neemias nessa noite. E amanhã eu dou continuidade nessa história, em nome de Jesus. Neemias capítulo de número 1, eu gostaria de ler do verso 1 ao 4. Amém? Os irmãos podem manter as suas Bíblias abertas, porque faremos uso de outros textos desse mesmo capítulo. Amém? Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4. Amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Meus irmãos, esse texto e esse livro é muito conhecido nosso, principalmente o tema escolhido pela igreja do capítulo 6, estou fazendo uma grande obra e não posso parar, não posso descer. Mas o fato é que esse livro ele está cercado de um contexto histórico muito grande, porque nós estamos tratando aqui de um período histórico em que o reino estava dividido, em que os reinos já haviam sido levados cativos para povos diferentes. Nós sabemos que as tribos se separaram por volta do ano 900 a.C. E depois dessa divisão, por conta da falta de sabedoria de Roboão, de seguir o conselho dos mais novos ao invés de ouvir o conselho dos mais velhos, uma calamidade aconteceu para o povo de Deus devido àquela escolha errada. Aqueles conselhos errados fizeram com que o povo se dividisse. E assim surgiu o reino do norte, chamado Reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, com capital em Jerusalém. O povo do reino do norte, devido aos seus pecados, e é óbvio que ambos os reinos sofreram muito, com muita idolatria, muitos reis maus. Eles foram levados cativos mais cedo, por volta de 734. Eles foram levados cativos para a Síria, e esse povo, irmãos, nunca mais voltou para a sua terra. Eles se misturaram com outros povos, passaram a ter filhos mesclados com outras nações, de modo que esta rivalidade vai ser vista inclusive nos dias de Jesus, porque o judeu não se dava com o samaritano por isso, porque o samaritano era um povo misturado com outros povos, eles não eram judeus puro sangue, e ali então havia uma briga, uma rixa, uma rivalidade constante entre eles. Mas quando esse povo é levado e ele é dissipado totalmente, o reino de Judá permanece mais um tempo. E eles são levados cativos para a Babilônia. E aqui é uma profecia dada por Jeremias, lá em Jeremias capítulo 29. Ele disse que seriam 70 anos de cativeiro, e é óbvio que desde aquele tempo já haviam aqueles que tentavam amenizar a palavra e a voz de Deus, de acordo com a realidade que Deus estava falando para o seu povo. Deus usou Jeremias dizendo que o cativeiro seria de 70 anos, e apareceu um outro profeta chamado Pazu, dizendo: não, este cativeiro não será de 70 anos, será apenas de 2 anos. E isso já era uma realidade naquela época, porque hoje ainda está de uma forma muito maior. Hoje as pessoas tentam amenizar a verdade de Deus, tentam tirar a importância da santidade, da vida com Deus, da oração, da busca incessante da presença de Deus sobre a nossa vida. E naquela época ele estava tentando amenizar, e é claro que as pessoas deram ouvidos ao profeta dos 2 anos, e não deram ouvidos de que o cativeiro seria
seria de 70 anos. Por volta de 586, Nabucodonosor leva todo aquele povo cativo para a Babilônia, e eles permanecem ali exatamente 70 anos. Eles regressam apenas com ordem do rei em 516, que é exatamente quando Zorobabel, que veio em 538, irmãos, alguns podem não saber, mas a contagem antes de Cristo ela é decrescente. Então os irmãos podem estar pensando, como em 734, primeiro que 586, como é que isso pode acontecer? É porque a contagem é regressiva. Então em 900 o reino se divide. Em 734 o reino do norte é levado cativo para a Síria. Em 586 o reino do sul é levado cativo para a Babilônia. E ali eles permanecem 70 anos. Em 516 o rei enviou Zorobabel com uma parte dos exilados de volta para Judá, para tentarem reconstruir a cidade, para manterem o controle sobre eles, mas agora com o povo tentando reconstruir ali. Então eles voltam com Zorobabel, retomam a reconstrução do templo, e ali eles permanecem durante um tempo. Em 516 o templo ele é reinaugurado, com uma outra parte dos cativos que agora vem com Esdras. Esdras, o escriba, ele traz uma grande quantidade de pessoas e ele tenta levar o povo de volta às escrituras, porque, irmãos, todo o período da história que nós conhecemos, não há avivamento sem a palavra de Deus. Não existe avivamento, mover de Deus, se a palavra de Deus não for o centro da igreja, da reunião, da denominação, do país. Se isso não acontecer, jamais poderemos ver um avivamento pleno e genuíno da parte do Senhor. Por quê, irmãos? Porque hoje o que vemos em muitos lugares são movimentos. Movimentos, é noite de louvor, é louvorzão. Eu entendo que louvor, ele não tem aumentativo e nem diminutivo, não tem louvorzinho e nem tem louvorzão. Para Deus tudo é louvor, louvor a Deus. E as pessoas hoje tentam criar movimentos para gerar avivamento no meio das pessoas. O que nós ainda não entendemos, irmãos, é que nenhum de nós tem o controle sobre a agenda de Deus. Deus é quem agenda, Ele quer derramar avivamento sobre nós, Ele quer operar maravilhas sobre nós, mas não somos nós que marcamos isso na agenda de Deus. Eu vejo em tantos lugares pessoas dizerem, nós vamos fazer aqui uma campanha de 21 dias, vocês já viram que só é dia, só é quantidade assim? É 7 dias, é 21, não pode ser 22 nem 20, tem que ser 21. Porque nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo. Vamos fazer uma campanha de avivamento. No final a gente vai ver que Deus vai derramar avivamento. Nós estamos marcando a data que Deus vai derramar avivamento sobre nós. É por isso que não acontece. Quando nós olhamos para Neemias, e o tema da palavra essa noite é esse: o homem que Deus usa. Quem é este homem? Quais as características do homem que Deus deseja usar? E é lógico que quando eu estou falando homem aqui, eu incluo as mulheres também, que até isso também, hoje tudo a gente tem que dividir. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos e a todas. Quando se fala todos, é comum de dois, é para homem e mulher, todos é todos. Quem é o homem que Deus quer usar? Vou até baixar um pouquinho aqui a velocidade para os irmãos não acharem que eu estou com raiva. Mas quem é esse homem, essa mulher que Deus deseja usar neste tempo? Porque nós estamos falando aqui de um homem que ele tinha uma profissão. Neemias estava na cidadela de Suzã, no palácio, servindo o rei. Suzã era a capital nesta época da Pérsia, era uma cidade antiga da Babilônia, mas como os persas invadiram a Babilônia e dominaram, eles passaram agora a ter como uma das cidades capitais da época. E ali ele estava vivendo, e Neemias era o copeiro do rei, era aquele que provava não somente as bebidas, mas também alimentos, para saber se o rei não estava sendo envenenado por alguém, porque haviam conspirações das mais variadas possíveis naquela época. E ali ele estava trabalhando no palácio dia e noite. Mas ele decidiu um dia fazer uma pergunta. E aqui, irmãos, nós precisamos aprender uma lição importante. Neemias tinha uma profissão. Neemias tinha uma ocupação. Eu já ouvi em vários lugares pessoas dizerem assim: quando eu tiver tempo eu faço a obra de Deus.
Quando eu tiver condição de ter uma renda para que eu ganhe ali passivamente, igual o irmão Dilmar, assim, que vai caindo todo mês, vai caindo. Só os rendimentos. Eu vou fazer a obra de Deus, meu irmão. Eu sinto dizer a você aqui esta noite, você nunca vai fazer a obra de Deus. Porque quem não faz agora com as ocupações que tem, quando tiver tempo vai continuar sem fazer. Porque Deus só chama gente ocupado. É pessoas que têm ocupação, que têm preocupação, que têm seus negócios, que têm família. São essas pessoas que Deus faz arder a chama no coração, para que a vontade dele seja cumprida sobre essa terra. E isso não vale apenas para direção de igreja, para pastoreio, não. É para qualquer coisa que precisa ser feita na obra de Deus, na casa do Senhor. Deus vai levantar pessoas que têm um coração voltado para a sua vontade. Neemias tinha uma ocupação, mas ele tinha um coração ardente por fazer a vontade de Deus. E ele decide fazer uma pergunta. Uma pergunta como qualquer um de nós pode fazer, mas era uma pergunta comprometedora. Como estão os nossos irmãos que não foram levados cativos? Como eles estão lá na nossa terra? Isso mostra, primeiro, um coração preocupado com a situação do próximo. Porque Deus não usa ninguém que não se preocupa com pessoas. Eu quero ser obreiro, para me andar bonito, de terno e gravata, igual o pastor Messias. Ser obreiro não é andar de terno e gravata. Isso aqui é uma questão de ordem, de organização, de apresentação visual. Mas não é ser obreiro só usar terno e gravata. Mas eu quero ser obreiro porque é tão bonito ver os obreiros lá na frente, arrumadinhos, todo culto, um terno, uma gravata diferente. Fazer a obra de Deus não é isso, irmãos. A obra de Deus vai muito além disso aqui. Eu cansei muitas vezes de sair de culto e entrar em igarapé para tirar pessoas bêbadas. Só tirar o paletó e amarrar a camisa e levantar a calça, tirar o sapato e entrar no igarapé para tirar um bêbado que caiu lá dentro, para não morrer afogado. Muitas vezes na direção do culto a gente está tão bem arrumado que se encontrarmos uma pessoa desse tipo a gente não pega nem na mão. Porque senão pode ficar um mau cheiro. Ele pode querer um abraço e você está muito cheiroso, muito arrumado. Pastor, mas isso aí não tem nada a ver com a gente. Esse que é o problema. Que a gente nunca acha que é com a gente o problema. A gente nunca acha que é responsabilidade nossa, porque a gente está se americanizando demais. Somos agora quase que americanos, nós somos brasileiros. O brasileiro é caloroso. O brasileiro, ele gosta de estar perto, de estar próximo, de abraçar, de pegar na mão. Nós não somos cada um por si, Deus por todos, não. Nós somos um pelo outro. Se alguém chegar para tentar atacar o meu irmão, o pastor Natanael, eu estou aqui para defendê-lo. Ele é meu irmão. É meu irmão. Neemias se preocupa como estão os nossos irmãos. E o relatório que Neemias recebe é um relatório negativo. Ele diz, os poucos que permaneceram estão vivendo em miséria e desprezo. Para o povo de Deus, irmãos, nós não imaginamos o que é isso. É muito raro a gente encontrar um judeu pobre. Que o judeu, ele é um povo próspero. Onde eles colocam as mãos deles, Deus abençoa. Porque eles são o povo de Deus. Um tempo atrás eu assisti uma programação em que tinha todo um aparato que Israel havia preparado no deserto. Eles tratavam a água de esgoto e usavam aquela água para plantar as hortaliças. Todo o hortifruti de Israel vem de uma plantação no deserto. Eles criaram sistemas que o deserto brotava as frutas, verduras, legumes para abastecer o país e para exportar para outros. Israel é um país pequeníssimo, mas tem um poderio bélico e militar enorme, gigante. Por isso que não é qualquer um que se mete com Israel. E quem se mete se dá mal o tempo inteiro. Todas as guerras que tem contra Israel, você vê que o número de soldados israelenses que morrem é muito menor do que o exército inimigo. Isso ocorre a Palestina o tempo inteiro.
Palestina sempre é 4, 5 vezes mais soldados mortos do que de Israel, porque estão mexendo com o povo de Deus. Eles não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eles são um povo escolhido de Deus por herança. Desde o início de tudo, eles são um povo de Deus. E aqui Neemias pergunta isso, e ele diz, olha, o povo que ficou lá está em miséria e desprezo. Isso para eles era uma vergonha. Depois ele diz, os muros estão quebrados, estão destruídos. Isso aqui era um sinal de quê? De proteção. A cidade, o país em si estava vulnerável aos inimigos. As portas foram queimadas a fogo. Isso aqui para nós pode achar que a porta para nós é só para entrar e sair. Não é? Mas para aquela época o local das entradas das cidades era onde os juízes julgavam o povo. Eles ficavam ali para ouvir as suas dores, as suas dificuldades e julgar. O povo estava agora vivendo em injustiça. Estavam vulneráveis, estavam vivendo em vergonha, mas acima de tudo a injustiça estava imperando no meio do povo. E a Bíblia diz que Neemias tem uma atitude que todos nós deveríamos ter quando ouvimos uma notícia ruim. A Bíblia diz que ele se assentou. Aquela notícia foi muito negativa para ele. E para nós isso aqui é algo que é um contraste para nós. Porque o brasileiro ele é acostumado a fazer piada de tudo que é ruim e errado. Tem uma decisão errada do governo, daqui a pouco começa a sair um monte de memes. Hoje eu recebi uma mensagem que fizeram um anúncio lá na Times Square a respeito de uma situação que está acontecendo lá no Brasil. De problemas que o governo está criando para o povo cada vez mais sofrendo, e o que a gente faz é piada. E na eleição seguinte vão lá e elegem novamente as pessoas erradas para continuarem tomando decisões erradas. Esse homem não. Ele tem uma decisão diferente, ele se assenta, ele lamenta, ele chora, ele jejua perante o Deus dos céus, e ele não faz isso durante pouco tempo. Porque a Bíblia diz que isso aqui era Quisleu. Quisleu, o calendário judaico, ele pega metade de um mês até o mês seguinte no nosso calendário gregoriano. Então aqui Quisleu era de novembro a dezembro, pegava metade de novembro até metade de dezembro. Quando ele vai comparecer perante Artaxerxes, que Artaxerxes percebe que ele está triste, já é o mês de Nisan. Nisan já é março, abril. E ele continuava com aquela tristeza no coração, ainda da notícia que ele havia recebido o ano passado. Este homem estava com seu coração quebrantado diante de Deus, porque ele desejava fazer algo por aquele povo que estava sofrendo. E se nós olharmos, irmãos, tudo que vivemos hoje, há pessoas sofrendo ao nosso redor. Aqui nesse país onde nós vivemos, há muita gente sofrendo. E que nós muitas vezes ouvimos notícias e simplesmente tratamos como uma coisa qualquer. Deus está colocando aqui no coração deste homem, porque a pessoa que deseja ser usada por Deus, ela tem um coração quebrantado na presença de Deus. O homem que Deus usa é um homem que se importa com as pessoas, que se importa com os outros. Eu lembro que durante muito tempo eu vi pessoas criando programas e atividades na igreja para encher, para atrair. Eu contei uma vez ao pastor Messias que eu fui convidado para ir a um evento pregar. Eu cheguei naquele evento, era um evento de jovens, num acampamento, como um acampamento. Cheguei para pregar. E eles iam começar o louvorzão. E aí começaram. O líder lá do grupo disse, agora nós vamos cantar um pagode. Começaram a cantar uma música com a letra cristã em ritmo de pagode. Não estou pregando aqui contra os ritmos, só estou dando um exemplo. Daqui a pouco, ele diz, agora vamos cantar um rock. Ele começou a cantar uma música em ritmo rock. Agora vamos cantar um jazz. E agora ele foi dizendo de um por um. Agora você pega aí a moça que está do seu lado e dance com ela. Daqui a pouco eles começaram a pegar as mãos e dançar juntos. Agora você abraça e dança com ela aí coladinho. Irmãos, quando chegou essa hora, eu saí daquele local. Eu fui para fora e disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu vou pregar aqui nesse lugar hoje? Eu tenho certeza que se eu pegar esse microfone, Senhor, eu posso causar um problema aqui hoje.
Será que o Senhor está aqui nesse lugar? Por que o Senhor permitiu que eu chegasse aqui hoje? Porque meu coração está entristecido, eu não sei nem se o que eu trouxe para pregar é o necessário o suficiente para esse povo. Eu peguei o microfone para pregar, pastor Messias, 15 para as 10 da noite. Depois de quase 20 músicas tocadas e tanto movimento humano, eu preguei. O Senhor falou comigo debaixo daquela árvore e disse: pregue a palavra que eu coloquei no seu coração. Eu preguei naquela noite, no final daquele evento, irmãos. Deus é minha testemunha, eu não preciso mentir sobre nada. Até a liderança daquela igreja foi para frente se reconciliar, pastor. Eu lembro como se fosse hoje, apenas 2 pessoas ficaram nos bancos. Todas as pessoas que estavam naquele evento foram para frente se reconciliar, aceitar Jesus, pessoas chorando. Porque, irmãos, Deus não unge métodos. Não são os métodos que vão fazer a igreja crescer. Deus unge pessoas. E hoje nós estamos aqui essa noite para pregar para esta igreja e dizer: Deus quer usar a sua vida, Deus quer levantar a sua vida. Hoje Ele quer te encher da sua graça, para que você saia daqui incendiado por Ele para fazer a sua vontade. Deus unge pessoas, Ele não unge métodos. E a Bíblia diz que quando Neemias recebe essa notícia, ele ora e chora perante o Deus dos céus durante muitos dias. Isso aqui é algo importante, porque fala de que Neemias não tinha um fogo de palha. Sabe aquele negócio que vem e vai? Domingo está cheio do poder. Terça-feira chega na igreja se arrastando. Não. Deus não quer usar pessoas que são oscilantes demais. Nós temos oscilações? Temos. Tem dia que a gente acorda entristecido, nem todo dia a gente acorda cantando. Mas o fato é que Deus quer pessoas que sejam constantes. Está triste, servindo a Deus. A porta está aberta, servindo a Deus. A porta se fechou, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. A despensa está cheia, servindo a Deus. A despensa está esvaziando, Senhor, Tu és o meu provedor. Nós já cantamos isso hoje aqui. É continuar servindo a Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo quando tudo está acabado, ou parece que não tem saída, eu continuo com o meu olhar fixo nele. Mas, irmãos, eu vejo aqui também, ainda não deu 10 horas, pastor. Deus usa o homem e a mulher que sente empatia pelo próximo. Ontem nós estávamos conversando, eu e minha esposa. Quando nós íamos a Gainesville, anteontem, recebemos uma notícia de uma irmã nossa, uma amiga nossa, dirigente de congregação, uma mulher de Deus, mais de 60 anos, trabalha à frente de congregação, trabalha na tesouraria do Templo Central lá em Manaus. Teve um AVC e não percebeu que tinha tido o AVC, estava se sentindo mal há dias e o AVC estava desenvolvendo na vida. Está no hospital, perdeu todos os movimentos e voltou agora à fala, mas continua sem os movimentos do corpo. E na hora que nós recebemos essa notícia, nós paramos e oramos por ela. E uma das coisas que nós fizemos foi dizer para os nossos filhos, dizemos para ele: orem pela irmã Graça, porque a irmã Graça é uma pessoa muito especial para nós. Nós precisamos ver Deus operar um milagre, mas se Deus disser que não vai fazer e vai levar ela, que assim seja, mas o nosso papel aqui é orar por ela. Quantas vezes as pessoas pedem oração de nós e nós dizemos: vamos orar. Pode deixar que eu vou orar, principalmente em grupo, tem gente que bota só a mãozinha. A nossa irmã do ciclo de oração lá de Dallas, ela sempre diz: quando alguém me liga para orar, eu paro tudo que estou fazendo e vou orar. Porque se ela pediu para orar é porque ela está precisando. E Neemias, imediatamente ele se assentou, lamentou e chorou. E aqui, irmãos, nós precisamos aprender uma outra lição. O homem que Deus ora, a mulher que Deus usa e o homem que Deus usa são pessoas que choram diante dele.
Talvez você possa dizer, como eu infelizmente já ouvi companheiros de ministério dizerem, pedindo oração para ele chorar, porque ele não consegue mais chorar. Eu recebi instruções de pastores de quando eu fosse celebrar um funeral, que eu não deveria chorar no funeral, que eu não poderia demonstrar emoção diante das pessoas. E eu chamei meu pastor, o vice-presidente na época, que é meu amigo até hoje, eu disse: meu pastor, eu tenho uma séria dificuldade de obedecer essa ordem, porque o que passa aqui dentro de mim aqui são veias. O que eu tenho aqui é sangue dentro de mim bombeando. E eu choro quando eu vou enterrar alguém, um membro da igreja. Eu choro quando alguém da igreja morre. Eu choro quando pessoas estão sofrendo. Meus irmãos, vamos continuar. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Neemias ouve essa mensagem negativa, esse relatório negativo, ele se assenta, chora, jejua por muitos dias, mas a Bíblia diz também que ele vai diante de Deus confessar o pecado do povo. Isso é interessante porque em outros momentos da Bíblia nós vamos ver isso acontecer. Isaías vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também tenho meus lábios impuros. Isso aqui não é aquela oração do apontar o dedo. Não é como aquele fariseu publicano que foram ao templo, e quando o fariseu chegou lá: Senhor, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo, eu não sou pecador como esse publicano. E o pecador publicano, ele vai orar a Deus, ele não tem coragem nem de olhar para os céus, mas ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Neemias se inclui na situação que aquele povo estava vivendo. Ele diz: Senhor, nós temos pecado contra ti, eu e a casa de meu pai também pecamos diante de ti. Isso aqui, irmãos, nós aprendemos que o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, é alguém que reconhece as suas falhas e pecados diante do Senhor. Ele não vive naquela ideia do super-homem, o super-crente. Inclusive, uma pessoa chegou lá nesse grupo que criaram para nós orarmos pela irmã Graça. E aí chegou lá e disse: Senhor, eu te ordeno que tu cures a irmã Graça. E colocou lá: porque nós somos servos de Deus. Como é, meu bem? Eu exijo que o Senhor cure a irmã Graça. E eu fico pensando: irmãos, nós temos autoridade para exigir alguma coisa de Deus? Eu fico pensando, se Deus decidisse me matar agora aqui, se Ele decide cortar o meu fôlego de vida agora, acabou tudo. Salmo 113, verso 27 diz: todos esperam de ti que Ele lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Se abres as tuas mãos, enchem-se de bens, mas se escondes o teu rosto, logo ficam perturbados. E se lhes tiras a respiração, logo morrem e voltam ao pó. Quem nós pensamos que somos diante de Deus? Ah, mas eu não consigo sentir Deus me usar. Então algum desses itens está faltando na sua vida. Ou está faltando você se importar com pessoas, ou está faltando você ter empatia pelo sofrimento do próximo, ou está faltando você confessar seus pecados diante de Deus. E nós vivemos um tempo que é tão difícil, porque até orar já está difícil, quanto mais confessar pecado. A gente chama para oração, o povo às vezes volta de situações pesadíssimas de trabalho, de viagem, e vai para uma festa. Vai para um aniversário, vai para um lazer. Mas para reunião de oração, difícil. Ele orou diante de Deus, confessando os pecados. E é interessante, irmãos, que quando lemos, quantos já leram aqui o livro Heróis da Fé? 20 homens que incendiaram o mundo. Todos eles tinham algo em comum: uma vida de oração e uma vida de confissão de pecados. Um dia Charles Spurgeon, jovem, numa noite fria de Londres, nevando, ele estava aflito porque os pecados dele afligiu a sua alma. E ele sentia que poderia ir para o inferno a qualquer momento. Ele saiu correndo, entrou numa capela. E ali havia um irmãozinho pregando. O pastor não conseguiu chegar na igreja. E era um irmãozinho que era um pedreiro, algum trabalhador braçal da cidade. Estava pregando a palavra naquele dia. E ele pregava: olhai para mim
e sereis salvos. Aquele homem repetia a palavra, repetia as frases, e ele entrou com uma aflição tão grande. Aquele homem dizia: o Senhor está dizendo para você, olhai para mim. Olhai para mim. Não é necessário fazer curso para aprender a olhar, é só você virar a sua cabeça e olhar. Olhe para Ele. E aí aquele homem dizia: olhai para mim na cruz, olhai para mim no Calvário, olhai para mim morto, olhai para mim no sepulcro, olhai para mim ressuscitado. Essa palavra simples foi o suficiente para invadir a alma daquele jovem e ele receber a Cristo como Salvador e se tornar um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Eles tinham algo em comum: vida de oração e confissão de pecados. Nós vivemos um tempo que até para disciplinar alguém que pecou, a gente tem que pedir autorização dele, senão ele coloca na justiça a pessoa por danos morais. Nós estamos vivendo isso no Brasil, pastor. Antes de vir para cá, eu tinha que perguntar do crente se ele aceitava ser disciplinado. Ele tinha que assinar um documento e eu levar para o jurídico da igreja para aprovar a disciplina dele, para poder apresentar diante da igreja. Caso contrário, ele poderia processar o pastor e a igreja. Vocês conseguem entender, irmãos, a realidade que estamos vivendo? Mas esse homem, ele decidiu confessar os seus pecados. Isso aqui é algo interessante. Porque o homem que Deus usa é um homem que permanece perseverante diante dos seus propósitos. A Bíblia diz que depois que Neemias orou, isso aqui é uma grande dificuldade que temos, pastor. Porque nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. A gente começa muita coisa e acaba pouca coisa. É todo dia um projeto novo, é todo dia uma ideia nova. Vocês já viram que toda ideia que surge é para o pastor trabalhar? Todo trabalho que as pessoas vão trazer, pastor, eu tive uma ideia. É mais trabalho para o pastor. Pastor, Deus me revelou um negócio, mas Deus nunca revela para ele fazer. É para os outros fazerem. Neemias vai fazer a sua rotina normal do dia a dia. Ele vai servir o rei. Capítulo 2. Quando ele entra diante do rei, Neemias está triste. Era uma tristeza ainda da notícia lá de trás, de 4 meses atrás. Ele continuava orando a Deus, pedindo a oportunidade, pedindo que Deus abrisse a porta, pedindo que ele criasse a situação certa, o momento certo para ele cumprir o seu propósito. E Neemias vai servir o rei, só que o rei diz assim: por que estás triste? Isso não é tristeza, senão tristeza de coração. E a Bíblia diz que Neemias temeu muito. Por quê, irmãos? Porque o rei podia mandar matar ele. Ele estava servindo o rei, ele tinha que aparecer de bem com a vida, sorrindo para todo mundo, alegre, servindo o rei, mas ele estava triste no seu íntimo. Isso aqui para mim tem uma lição preciosa. Os irmãos me perdoem, eu não sou avivalista, eu não cuspo fogo, eu não arroto brasa, eu não pego na cabeça de ninguém, não. Eu ensino a palavra de Deus, eu prego. A gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas querem ser bajuladas. A gente cada vez mais tenta viver por conta da vida do outro. Uma festa começa aqui, é um prato cheio para as pessoas do nosso tempo. Porque é aquela hora de ser aceito pelos outros. Não, as pessoas tentam, não conseguem mais ser eles mesmos. Serem verdadeiros. A maioria das pessoas que nós conhecemos são um enfeite. São uma capa. É uma aparência que não mostra quem é a pessoa na sua essência, na sua realidade. Neemias sabia que ele podia morrer, mas a tristeza do seu coração era impossível de ser fingida. Ele colocou aquela tristeza para fora e o rei perguntou. E a Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus. Porque só pode fazer uma oração breve e ter resposta quem fica muito tempo sozinho com Deus. Ele orou ao Deus dos céus na hora e Deus deu para ele a palavra, o que ele deveria falar. Ele disse: como eu poderia estar feliz? Se a cidade do sepulcro dos meus pais, veja como Deus deu uma sabedoria para Neemias diferente, porque os persas davam uma grande importância para os antepassados.
E ele vai e diz assim: como eu poderia estar feliz se a cidade do sepulcro dos meus pais está devastada, assolada, destruída? As pessoas estão vivendo em miséria e pobreza, eles estão sem segurança, eles estão totalmente vulneráveis, a injustiça está imperando lá. Ele disse: o que queres que eu te faça então? Essa era uma pergunta improvável, porque quem começou a fazer a pergunta lá atrás foi Neemias. Irmão, eu vou dizer, se você disser para Deus: Senhor, me usa, Deus vai levar a sério. Se você essa noite chegar diante de Deus e disser: Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos, usa a minha vida, Senhor. Isso aqui, irmãos, nos mostra o quê? Que a pessoa que Deus usa é alguém que faz o que é preciso que seja feito. Ele não se preocupa com as consequências. Há duas histórias que são, uma eu creio que eu já contei em Dallas, que é a história de um homem chamado Nicholas Winton. Não sei quem já ouviu falar, quem já leu sobre esse homem. Ele era um britânico, que na época do Holocausto ele ouviu falar do que Hitler estava tramando contra os judeus. E ele sai de Londres, ele vai até a República Tcheca, em Praga. E ele vai tentar fazer uma coisa inusitada. O que ele queria fazer? Ele queria tirar as crianças judias da República Tcheca e guardá-las em segurança até que passasse aquele vendaval. As pessoas diziam: rapaz, para que você vai fazer isso? Você tem seu emprego aqui, ele era enfermeiro, você é bem remunerado, você tem estabilidade, para que se meter com isso? Ele disse: eu sou um cristão. E eu não posso ver isso e ficar de braços cruzados, eu preciso fazer alguma coisa. E a história diz que ele vai para Praga e ele começa a bater de porta em porta onde houvesse uma família judia. E ele diz: olha, você sabe o que esse homem está tramando contra vocês, ele pretende matar vocês, deixa eu guardar o seu filho em segurança. Ele conseguiu juntar 4 vagões de trem cheios de crianças. A SS interceptou um vagão, as crianças foram para a Câmara de Gás e morreram. Ele conseguiu levar 3 vagões de trem cheios de crianças, com 669 crianças, para Londres. Ele fez um trabalho detalhado, colocou endereço em Londres, endereço em Praga, nome dos pais biológicos, nome do pai adotivo, cartão de vacina, escola, tudo. Ele fez um trabalho minucioso. Levou. E o tempo passou. Esse homem ficou velho, casou, teve filhos. E um dia a esposa foi fazer a limpeza no sótão e encontrou o álbum de recortes dele. Ele nunca tinha falado nem para a esposa. E ele perguntou: meu filho, o que é isso aqui? Ele disse: na época do Holocausto, eu ajudei a salvar algumas crianças que estavam ali prontas para serem mortas. E a mulher disse: meu filho, você é um herói. Isso aqui as pessoas precisam saber disso. Ele disse: não, eu só achei que como crente, eu não poderia ficar parado. Ela contou para os filhos contaram para outros, ele foi parar num programa de TV. Quando ele chegou no programa de TV, a apresentadora pegou aquele álbum de recortes e disse: senhor Nicholas, eu estou folheando aqui este papel, estou vendo nesse álbum que tem uma criança chamada Vera. Eu tenho notícia para lhe dar, senhor Nicholas, a Vera está sentada do seu lado. E aquela senhora já idosa também, porque ele já era quase 90 anos de idade. Ela já também, uma senhora com 60 e poucos anos de idade, olha para ele e agradece. Daqui a pouco ela continua e diz: olha, senhor Nicholas, estou vendo uma outra pessoa aqui. É essa pessoa que está sentada do seu outro lado. E aí ela pega e diz assim: quem mais aqui foi salvo por Nicholas Winton? E aquele auditório todo fica de pé, de pessoas que foram encontradas, que aquele homem havia salvo quando eram crianças ainda. E começou a passar fotos de netos, de filhos, de pessoas que aquelas crianças da época hoje já tinham família constituída. Vocês conseguem imaginar, irmãos, quantas pessoas não poderiam existir se aquele homem não tivesse tido coragem de fazer o que era necessário fazer? Nós temos muito a fazer, irmãos. O Senhor já deu promessas para o nosso pastor de que ele vai entregar o Texas nas mãos dele. Eu estava lá na convenção quando um pastor foi usado e falou para ele: Deus vai entregar o Texas nas tuas mãos. Não precisamos esperar que Deus levante pessoas. Nós estamos aqui nessa noite. Nós somos este homem e essa mulher que Deus quer usar neste tempo, para esta hora, para este estado, para esta nação. Bendito seja o nome do Senhor.
Com certeza você já ouviu falar de David Wilkerson, o fundador da Times Square Church. Aquele homem não era pastor ali. Ele era pastor de uma cidade do interior, na Pensilvânia. E um dia ele, folheando uma revista na hora da oração, ele viu o rosto de alguns jovens que tinham cometido um crime no Central Park, em Nova York. E ele sentiu uma compaixão por aqueles jovens e começou a orar por eles toda noite. Ele chamou a igreja e disse: eu gostaria de ir a Nova York e pregar para esses jovens. Ele foi. No dia que ia haver o julgamento deles, ele tentou tirar uma Bíblia de dentro do sobretudo, porque estava muito frio, nevando, e achavam que ele tinha uma arma. Imediatamente prenderam, isso está registrado no livro A Cruz e o Punhal, e no filme também. Prenderam David Wilkerson achando que ele queria atirar contra o juiz. E saiu em capas de jornais, ele voltou entristecido, envergonhado para casa. Os pais dele chegaram para ele e disseram assim: David, Deus sabe de todas as coisas. Passou um tempo, aquela chama continuou, irmãos. Não é fogo de palha, eu estou falando de uma chama que não se apaga. Eu estou falando de um sentimento que não reduz. Ele continuou com aquela chama, se organizou e voltou para Nova York. Ele nunca conseguiu evangelizar aqueles jovens. Mas Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Ele começou a pregar entre as gangues de Nova York. E um daqueles homens, talvez o mais perigoso deles, que já havia matado muitas pessoas, chamado Nick Cruz. Um belo dia, David Wilkerson pregando na rua, Nick Cruz saiu e deu um tapa no rosto de David Wilkerson. E ele disse: você é tão corajoso, né? Se você é corajoso, você não vai ter medo de pegar na mão de um pregador. Ele pegou a arma e colocou na cabeça de David Wilkerson. E disse: se você não sair da minha frente, não acabar com esse circo aqui, eu vou transformar você em 1000 pedaços. David Wilkerson olhou para ele e disse: Nick, ainda que você me transforme em 1000 pedaços, cada um desses pedacinhos vai continuar amando você. Aquele rapaz ouviu aquela palavra, aquilo foi como uma flecha no coração dele. Porque ele nunca havia ouvido ninguém dizer que o amava. Ele saiu correndo, foi embora para o seu apartamento. E David Wilkerson, como todo bom evangelista, que não desiste de uma alma, foi atrás dele. De madrugada ele bateu na porta dele, ele disse: você só pode ser louco, eu vou matar você. Ele disse: Nick, eu vim aqui para dizer para você que Jesus ama você. Ele tem um plano na sua vida, precisa acontecer algo em você. A partir daquele dia, aquele homem não conseguiu mais ser o mesmo. David Wilkerson alugou um teatro desativado que havia em Nova York e fez uma reunião com as principais gangues de Nova York. Só alguém louco por Deus para fazer algo como isso. Aqueles homens tramaram matarem-se uns aos outros dentro daquele lugar e sabotarem aquele evento, mas o Espírito de Deus estava com aquele homem. Bendito seja o nome do Senhor. Em uma madrugada anterior, ele acorda e não conseguia dormir. Ele pegou o carro e foi até a esquina da Times Square. Ele olhou todo aquele movimento. Ele viu pessoas se drogando, mulheres se prostituindo, homens vestidos de mulher. E ele falou: Senhor, tu precisas levantar um testemunho do teu nome nesse lugar, Senhor. Essa cidade está perdida, meu Deus. Ela precisa de ti. O Espírito Santo falou no coração dele naquela noite: você mora aqui agora e você conhece essa cidade, eu quero que você faça isso. Naquele dia, irmãos, ele pregou o evangelho. Os 2 líderes das gangues aceitaram a Cristo e consequentemente vários membros depois aceitaram a Cristo também. Muitos outros foram libertos e ali iniciava a Times Square Church. Ele pegou um teatro desativado que não era mais usado há muito tempo e transformou em uma igreja. Talvez alguém aqui já deva ter ido lá, uma igreja lindíssima. E ali, meus irmãos, na época que eu ouvi esse testemunho, a igreja de Times Square já tinha mais de 10.000 membros. Missionários espalhados por todo o mundo. E David Wilkerson, quando estava velhinho, com 79 anos de idade, já sem pregar há algum tempo, andando em cadeira de rodas, ajudado por pessoas, ele vai até a igreja, em uma igreja no Colorado,
E quando ele chega lá, o pastor daquela igreja era Nick Cruz. Aquela foi a última pregação de David Wilkerson em vida. E a última pregação dele vivo. Depois ele morreu em um acidente de carro. Foi na igreja daquele antigo líder de gangue, que agora era um pastor, um pregador do evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que nós precisamos sair hoje daqui com o nosso coração aceso. Mas é um fogo que não vai se apagar depois dessa festa, que não vai se apagar quando chegarmos em Dallas, em Gainesville, em qualquer outra cidade. É um fogo que vai continuar, e nós vamos ser os primeiros a procurar o nosso pastor e dizer: pastor, eu quero começar um trabalho, tenho uma família em tal cidade, eu vou começar um culto lá. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui em um templo com muitas pessoas congregando, porque este homem teve coragem de sair lá de Dallas e vir pregar o evangelho para uma família, para duas famílias, para uma pessoa e às vezes para ninguém, mas ele estava aqui para cultuar o Senhor. Sabe o que mais me preocupa, irmãos? Eu sei que a hora já foi. O que mais me incomoda é como nós vamos ser lembrados depois que partimos daqui. Isso é uma coisa que me corrói todos os dias. Porque eu penso como eu vou ser lembrado quando eu partir desse mundo. Não importa se as pessoas gostam da mensagem ou não. Não é isso que estou falando. Eu falo do que vai ficar de legado. Porque há pessoas que só vão ser valorizadas depois que forem embora. Quando Jesus morreu na cruz, o soldado disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mesmo que reconheçam o seu legado só depois da morte, mas qual vai ser a marca que vai ficar em relação à sua vida? Antes de vir para os Estados Unidos, eu tive o privilégio de pregar na igreja que eu citei a Cristo. E ali naquela igreja, no dia que eu fui pregar, eu vi várias crianças de quando eu me converti, quando eu era obreiro, auxiliar do trabalho lá, servindo a Deus. Pessoas, crianças que eu ajudei a cuidar na igreja, que agora eram jovens, adultos, alguns já casados com filhos, trazendo para eu conhecer: olha aqui, pastor, esse aqui é meu filho. Pessoas quando eram crianças e hoje permanecem na presença de Deus. Outro dia eu dei aula para os jovens lá na igreja e eu falei: vocês precisam ter cuidado com a vida espiritual de vocês, porque a idade de vocês é a idade que a maioria se desvia, sai da presença de Deus e muitas vezes volta adulto, com um relacionamento quebrado, com frutos de um relacionamento frustrado e muitas vezes sem aquilo que esperava para a sua própria vida. Mantenha-se na presença de Deus. Eu não me arrependo de ter me mantido na presença de Deus. Muitos aqui já ouviram meu testemunho. Eu tinha tudo para dar errado, mas Deus disse: não vai dar. Deus disse: vai ser pregador, vai fazer a minha vontade, vai fazer a minha obra. Bendito seja o nome dele. O homem e a mulher que Deus usa é alguém que está disposto a se expor. Vocês já viram que tem gente que sempre passa aquela imagem de certinho? Ah, essa pessoa é tão perfeita, fala tudo certinho, é todo o tempo aquele jeitinho, tudo ajeitado, é porque não quer se expor. Não quer mostrar quem é de verdade. A pessoa que Deus quer usar é alguém que aceita se expor, que não anda bajulando ninguém, que não anda tentando mostrar o que não é, que não fica tentando passar uma imagem de uma coisa que não é, não. A pessoa se expõe, ela se coloca. Neemias abriu mão lá do seu trabalho por um tempo, foi até Jerusalém para ver a necessidade. Ele se expôs, ele poderia morrer, mas ele não se preocupou com isso, ele se preocupou em ser ele mesmo. Seja você mesmo. Não fique imitando ou tentando passar uma imagem de mais espiritual, de mais sábio, de mais inteligente, de mais usado. Não, só seja você. Isso é o suficiente. Que às vezes as pessoas confundem. De ser verdadeiro com ser grosseiro, mal educado, de ser indelicado com as pessoas. Não é isso. É ser autêntico, é ser verdadeiro, é ser íntegro. Jó era íntegro. A árvore mais alta do bosque era Jó. Mas as árvores mais altas atraem raios.
E Jó foi colocado no meio de um fogo cruzado sem ser avisado. E às vezes por nós sermos assim, íntegro, verdadeiro, nós sofremos o dano por sermos assim. Porque as pessoas querem o quê? Querem ser bajuladas. Quer a vitória. Só quer o milagre. Como o pastor Tiago falou ontem, é só o sabor de mel. Mas não querem viver a verdade do Evangelho. Meus irmãos, que nós possamos sair daqui hoje. Essa foi a primeira parte. O homem que Deus usa. Deixe Deus usar você. Nós queremos daqui a uns 10 anos que a Admis tenha umas 20 igrejas no Texas. Igrejas abertas na missão, no Paraguai, na Indonésia, em outros lugares que o Senhor vai abrir portas, irmãos. Sim, nós estamos aqui, estamos provando o bom, o melhor dessa terra, mas se o Senhor nos mandar para outra nação, nós vamos. Porque nós não somos movidos apenas pelo que vemos, é pelo que cremos. E aqui estamos nós com o coração aberto para dizer: Senhor, me usa. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo.